A paz do Senhor Jesus. Nossa, tá um pouco alto o som, ou não? Tá certo? Eu que estou ouvindo demais, então. Bom, que bom, né, que nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para aprender do Senhor. E na abertura de hoje eu queria falar um pouquinho sobre esse aprender do Senhor, né? Na realidade, eu estava lendo o que a Sanderlene, ela colocou tipo um videozinho de 8 segundos, parece, da Escola Bíblica Dominical. Quem viu? Tá. Alguns viram, né? Mas prepara aí o pessoal da Bíblia, que tem muita coisa para a gente colocar hoje, tá? E o que ela colocou é Provérbios 9:10. Então, se você puder abrir a palavra do Senhor, é bom a gente ler lá no quadro, mas é bom nós procurarmos também, né? Porque quando a gente abre a palavra do Senhor, você vai se identificando aonde estão as palavras, como procurar. Todos acharam? Você vai ver que tem um pouco de diferença aí, mas é até bom deixar essa King James, que a maioria das Bíblias nossas, elas são revista e corrigida, revista e atualizada. É um pouco diferente da King James, né? Mas pelo que eu li ali dá para até a gente ter um entendimento melhor do que está escrito. Então, a palavra do Senhor diz assim, que é o que ela escreveu, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Então, nessa versão King James, a palavra do Senhor diz assim: o temor do Senhor é a chave da sabedoria. E conhecer a divindade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Então, quando você lê aí, na outra versão, e o conhecimento do santo é entendimento, né? Nós podemos ter uma explicação melhor aí. O conhecimento da verdade é alcançar o pleno sentido do conhecimento. Talvez a gente fique até se perguntando, né? Todo domingo nós estamos aqui procurando algo. Será que nós nos lembramos, né, do que já foi estudado aqui, foi falado, né? Geralmente a gente esquece. É claro que todo culto, pelo menos uma palavra vai entrar no seu coração, tá? Se você me perguntar o que foi o último culto do pastor, né, o último culto que eu estive aqui, com certeza eu vou me esquecer de quase tudo. Mas tem algo que entrou lá dentro do coração e aquilo fez diferença na minha vida. Eu tenho certeza que com todos nós é assim, né? Aí se você for lá em Salmos 111:10, é um pouquinho para trás aí de Provérbios, você vai ver que está dizendo a mesma coisa.
Salmo 111, 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem os seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. E aí no 112, Salmo 112, verso 1, diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. Então, se você quiser ser bem-aventurado, a palavra diz: tema ao Senhor. E o que vem, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, pode ver que tudo aí tá se envolvendo a palavra temor ao Senhor. E o que é temor ao Senhor? O que é temor ao Senhor? É ter medo de Deus? Não. A palavra diz que nós temos que temer e tremer. O tremer eu encaro como sendo medo mesmo. Né? A gente tem que saber, né, e conhecer esse Deus que nós estamos falando. Mas nós temos que ter temor ao Senhor. O que é temor ao Senhor? O que eu enxergo de ter temor ao Senhor? Você pode ver que existem várias promessas na palavra do Senhor que envolve nós termos temor ao Senhor. Teme ao Senhor, teme ao Senhor. Né? E o que seria esse temer ao Senhor? Eu tenho uma firme convicção que esse temor ao Senhor é você ter um desejo intenso de conhecer o nosso Deus. Né? É você desejar profundamente no seu coração conhecer a palavra do Senhor. Com todo o respeito que esse Deus que nós temos, ele merece, nós temos que ter esse respeito e conhecer profundamente a palavra do Senhor. Eu vejo que temor do Senhor é um desejo do nosso coração de conhecer a palavra do Senhor. Porque se nós conhecemos a palavra do Senhor, com certeza, né, nós estamos nos revestindo, nos enchendo de sabedoria. E sabedoria não é inteligência, sabedoria não é conhecimento. Sabedoria são pensamentos, atitudes que você vai ter em qualquer momento da sua vida, na melhor direção que você tem que tomar, né? Na melhor decisão que você tem que decidir, na melhor palavra que tem que sair da sua boca. Isso é sabedoria. Porque quando você conhece ao Senhor, quando você teme ao Senhor, ou seja, você tem conhecimento profundo da palavra dele, né? Você está sendo revestido, você está sendo cheio daquilo que ele tem de melhor, né, para a sua vida. Isso daí é sabedoria para você. E só que você vê que existem vários lugares, né, da palavra do Senhor. Se você ler lá, não precisa nem colocar, Provérbios 1:7 também, vai falar o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E agora existe o outro lado. Você vê que existem os conselhos, né? O temor é isso, o temor é aquilo, o temor é isso. Faz isso, tenha temor, você vai ter sabedoria. Agora, a gente precisa ver que também existem as advertências de não ter temor. Então,
vamos dar uma lidinha aqui que está escrito, é um pouquinho longo, mas vale a pena para a vida de cada um de nós. Provérbios 1, do 20 a 28. Vamos, vamos ler a partir do 24, para ficar um pouquinho mais curto. A palavra do Senhor diz assim: contudo, visto que vos convoquei ao arrependimento e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, em vez disso, rejeitastes todo o meu conselho e não aceitastes a minha repreensão. Eu, de minha parte, zombarei da vossa desgraça. Me rirei quando o terror se abater sobre vós. Em vindo o flagelo com a tempestade sobre vós, em vindo a vossa completa perdição como furacão, quando a aflição e a dor vos desesperarem, então suplicarão minha atenção. Entretanto, não vos responderei. Buscar-me-ão, porém não hão de me encontrar. Você vê que são palavras bem pesadas da parte de Deus para nós, né? Então eu tenho certeza que nós estamos aqui fazendo a melhor coisa que nós poderíamos estar fazendo, que é buscando a palavra do Senhor, buscando o que é esse entendimento que nós temos da palavra do Senhor, buscando o que é esse temor que nós temos que ter da palavra do Senhor. Porque a partir do momento que você está aqui procurando, vai vir os dias de aflição, vai vir os dias de terror da sua vida, vai vir os dias tristes, mas você tem uma garantia que o Senhor vai estar ao seu lado, Ele vai te conduzir, Ele vai estar ao teu lado. Porém, se nós não temos essa busca, se nós não temos essa intimidade, Ele fala claramente aí nesse texto, que Ele não tem obrigação nenhuma com a sua vida. Né? Então, fiquemos felizes, alegres, por estarmos aqui, procurando ter o temor do Senhor, procurando conhecer mais o nosso Deus. E com certeza Ele tem grandes coisas para a minha e para a sua vida. Amém? Só para finalizar, Salmos 145, 18 e 19, 2 páginas atrás aí do Provérbios 1. Aí vamos ler as duas versões, a nossa e a de King James. O Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Assim, Ele realiza os desejos daqueles que o reverenciam, ouve-os clamar por socorro e os salva. Então você vê que é totalmente o oposto daquilo que nós lemos lá em Provérbios 1.
E se você ler na sua versão, eu vou ler na minha aqui, que deve ser próxima da sua. A palavra diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Ele cumpre o desejo dos que o temem, ouve o seu clamor e o salva. Então, se tem que existir uma chave, né, como diz o pastor Veronese, nessa conversa toda, é temer o Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por mais esta manhã que nós estamos aqui na Tua presença, que o Senhor possa estar abençoando a cada um que aqui está, Senhor, que sentiu um desejo no coração nesta manhã e sempre sente, Senhor, um desejo de estar na Tua casa para ouvir da Tua palavra, que o Senhor possa estar nos enchendo, Senhor, o nosso coração de temor a Ti, ó Pai, e que através desse temor a Ti nós possamos procurar ardentemente em nosso coração, né, conhecer mais a Tua palavra, Senhor, viver mais a Tua palavra, fazer aquilo que Te agrada, Senhor, porque aquilo que Te agrada nos leva a caminhos eternos na Tua presença, Senhor. E é isso que nós Te agradecemos essa manhã por estarmos aqui, Pai. Te agradecemos, Senhor, muito obrigado, Senhor, porque estamos na Tua casa, Senhor, que nós possamos sair daqui cheios da Tua unção, cheios, Senhor, de temor de Ti, e que também o Senhor possa estar abençoando a nossa aula de hoje, que ela possa trazer conhecimento e sabedoria para nós, Senhor. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos dividir as classes, né? Eu passo a palavra para o irmão Carlos. Paz do Senhor. Essa aula é muito difícil de ser dada. Confesso que eu aceitei esse convite aí, né, porque eu gosto de fazer estudos, né, e tenho alguns estudos guardados. Eu tinha um estudo que eu achava que encaixava perfeitamente para ser dado hoje. E eu acho até que é um bom estudo, talvez seja até um estudo melhor do que eu vou dar hoje. Mas eu acho que é importante a gente conceituar algumas coisas antes para a gente entender o que é arrependimento. Porque na nossa visão humana e pelas nossas traduções, que eu nem quero entrar no mérito disso, senão vou acabar me complicando porque eu não tenho capacidade para falar sobre isso, é muito complicado esse tema. E eu entendo perfeitamente o Salvador semana passada, quando ele falou, o pastor Marcos vai dar essa aula, ou o De Paula, porque eu confesso que eu gosto de dar aula, gosto mesmo. Eu gosto da palavra do Senhor. E eu falo que eu gosto de dar aula, porque quando eu venho, eu me sinto relativamente seguro daquilo que eu vou falar.
Agora, eu vou falar a verdade, quando eu venho pregar é totalmente diferente. Os irmãos veem que eu meio que escapo aí de pregar e nem tenho capacidade para isso. Por quê? Porque eu fico muito nervoso, é muito diferente. É uma responsabilidade talvez maior, não sei. Parece que quando você vai dar uma aula, você estuda para aquilo e se sente seguro e vem. Mas hoje eu estou muito nervoso. Eu estou como se eu fosse pregar porque eu não tenho capacidade de estar aqui. É um tema muito complicado. Mas vamos lá, eu estou enrolando, acho que é porque eu estou nervoso mesmo. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve falar, eu gostaria de falar assim, do arrependimento do Novo Testamento. Né? Vamos dizer que minha aula está baseada no chamado aí de João Batista. Né? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Mas o que é esse arrependimento? O que é o arrependimento? Quando a gente pensa em arrependimento, se você perguntar para uma criança, ela vai te dar uma definição de arrependimento. E nós temos uma visão humana de arrependimento que é muito contrastante da Bíblia. E isso nos traz muitos questionamentos que nós não conseguimos solucionar na Bíblia. É tão sério que a gente não consegue solucionar algumas questões na Bíblia. Deus não se arrepende, mas, está escrito que ele se arrependeu. Ou a gente vai pegar, Judas se arrependeu e foi se enforcar. Que sentido que faz isso? Né? E os discípulos se arrependeram e receberam o Espírito Santo. Então, cria alguns questionamentos na nossa cabeça que são de difíceis soluções. Que é muito difícil mesmo. Pastor Marcos, qualquer momento, me interrompa ou assume aqui que eu vou precisar do senhor. Mas, enfim, por quê? Porque a nossa definição de dicionário, ou como nós fomos ensinados o que é arrependimento, é um pesar. Né? É o mesmo, eu estava ouvindo o Salvador fazer a abertura, é a mesma questão de temor. Né? Que a gente tem uma definição de temor, né, como medo. E aí a gente pega na Bíblia e não é o mesmo significado. Né? A gente precisa ter uma visão muito mais aberta para entender tudo isso. E arrependimento é a mesma coisa. Se a gente for procurar no dicionário, a gente vai achar pesar por uma falta cometida, sentimento de tristeza por algo que você fez de mal. E aí nós vamos ver que nós temos essa ideia na nossa cabeça. Arrependimento é uma coisa... Ninguém fica feliz por se arrepender. Quando você se arrepende, você descobriu que você está errado. Ou você descobriu que você tem uma falha. Você descobriu que tem um erro. E aí vem um grande contraste. Por quê? Porque João Batista vem preparar o caminho para o Senhor e a mensagem dele, a mensagem de Jesus também, em Mateus 4 é: arrependei-vos. Né? E a gente fica preso naquilo. E não temos a consciência que o arrependimento, e é isso que eu custei a entender, e estou tentando ainda assimilar isso. Vamos dizer assim, o arrependimento, ele não ele tem uma parte ruim, vamos dizer assim, mas ele tem uma parte boa. O arrependimento bíblico. Por quê? É complicado, né, falando assim. Mas como? Tem uma parte ruim e uma parte boa. Se você vê o arrependimento bíblico, primeiro, ele é o reconhecimento, né, de que você é um pecador. Esse para mim, digamos assim, a primeira chave que tem. Porque por que era necessário arrepender-se para receber? Que era para perceber que era chegado o reino dos céus. Por que João Batista precisava preparar esse caminho? Mas que mensagem é essa? Arrepender-vos. Qual que foi o grande conflito de Jesus? Com os escribas e fariseus, os legalistas, aqueles que se achavam justos, aqueles que eram vistos pelo povo
como autoridades, aqueles que eram vistos como as pessoas que eram para ser admiradas, né? Os sacerdotes, os escribas, né? Os fariseus, os saduceus, enfim, aqueles que detinham o maior conhecimento da lei e aqueles que cobravam o povo, que faziam, vamos dizer assim, faziam a lei de Deus ser cumprida. Olha, sábado não pode curar, né? E por que o conflito de Jesus era com eles? Porque eles se achavam auto-justificados, vamos dizer assim. Por isso que era necessário o arrependimento. A pessoa precisava reconhecer, né? E aí é muito simples, é só a gente pegar o livro de Romanos 3 e vermos que todos pecaram, né? Que não há um justo diante de Deus, né? Todos estão destituídos da glória de Deus, que todos carecem de Deus, que nenhum homem pode se justificar perante Deus. Põe em Gálatas 2, eu não anotei, 16 eu acho, Hugo, fazendo favor. Vamos ver se é. Se não for, eu procuro aqui rapidinho, eu acho. Estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer que em Jesus Cristo, a fim de sermos justificados pela fé em Cristo. E de forma alguma pela prática da lei, porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Então a gente tem um reconhecimento, né? Olha, eu sou pecador. O meu caminho, a minha ideia estava totalmente errada. Aliás, a palavra arrependimento, o original, né? Uma das traduções para arrependimento, né? O original do grego é metanoia, né? Que é mudança de parecer ou mudança de pensamento, né? Então você vê como é distante, é muito vago arrepender-se, porque a gente pensa em arrepender-se como sentimento de tristeza por algo que nós fizemos. O mundo nos diz isso, né? Aí você vai achar lá o assassino que se arrependeu. Não, ele teve uma tristeza, um pesar por aquilo que ele cometeu. Mas isso trouxe alguma alteração na vida dele? Eu falo que arrependimento, talvez a melhor definição é: o arrependimento sempre produz uma consequência na nossa vida. Se não produz consequência, se não produz uma mudança, não é arrependimento. É pesar. Aí é tristeza. Ah, eu me arrependo. Mas se acontecer a situação de novo, você faria da mesma forma? Você agiria do mesmo jeito? Arrependimento não é tristeza. Arrependimento é reconhecer, sim, ó, eu estava errado, eu sou um pecador, eu estou distante de Deus. E não só isso, né? A cada dia nós temos que analisar a nossa vida e ver se há algo em nossa vida que é um motivo de um arrependimento, né? Porque a palavra de Deus nos diz, né, que nós devemos nos autoavaliar e, se tivermos em falha, confessarmos nossos pecados, que ele é fiel para nos perdoar e para que nós abandonemos essas práticas. Então, tem que abandonar. Só que todo esse peso que a palavra traz, arrependimento, de você reconhecer que você é um pecador, de você reconhecer que você está numa falha, eu falo que é aí que ocorre uma transição. E isso, eu acho que talvez foi a sacada que eu tive essa manhã. O arrependimento, ele não é estático. O arrependimento bíblico. Não é uma sentença. Você é culpado. Na verdade, o arrepender-se aí
ele liga o Antigo Testamento ao Novo Testamento. A antiga aliança à nova aliança. Ele é a ponte. Ele é o começo de tudo. É necessário que você se arrependa para que você se converta. Só que o arrependimento por si só não é suficiente. Não adianta você só se arrepender. Porque você pode se arrepender e tentar dar um jeito, mas esse versículo nos mostra que não tem jeito para dar. Porque no Antigo Testamento, Deus sempre procurou um comportamento, uma relação com o homem de forma saudável. Ele criou o homem para adorá-lo. E qual que era a relação que ele tinha com Adão e Eva? E eu falo que talvez o maior problema de Adão, eu não sei nem se eu posso falar isso, não tenha nem sido o pecado em si. Lógico que foi a queda do homem, né? A gente vê isso biblicamente. Mas foi ele não se arrepender. Em nenhum momento você vê Adão reconhecendo o seu erro. Ele vai, quem te fez saber que estavas nu? Ah, a mulher. E a mulher, a serpente. Né? Aí você vê depois, no capítulo 4, Caim, né? Caim se arrependeu? Não, ele foi acusado, né? Na verdade, ele tentou sair. Quando Deus perguntou para ele, cadê seu irmão? Insolentemente ele falou, e por acaso eu sou guardador do meu irmão? Já havia sido avisado, né? Aí depois, quando Deus falou, o sangue do seu irmão está clamando da terra. Aí ele, ai meu Deus, e agora que eu vou fazer? Isso não é se arrepender. Né? Nós vemos que no Antigo Testamento, é por isso que eu falo que eu tinha aulas prontas. Nós podemos pegar várias passagens de arrependimento e seria muito legal dar uma aula assim. Pegar Esdras, Neemias, eu preguei esses dias sobre Neemias e falei, ele se arrependeu. Pegar o livro de Juízes, você tem muitas aulas lá, porque eles se arrependiam, depois vacilava, caía, ia para a mão dos inimigos, se arrependia de novo. Né? E aí a gente vê que o motivo de Deus nos perdoar ou nos dar uma nova chance não é por merecimento ou não é pelas nossas boas obras. É porque o nosso Deus, ele é um Deus misericordioso, um Deus de novas chances, um Deus que sempre nos dá uma nova oportunidade. E voltando para o Novo Testamento, quando nós reconhecemos, e somente se reconhecermos que somos pecador, nós vamos ver a necessidade de um Salvador. Porque se você reconhece que é pecador, e você sabe que pela lei você não pode ser salvo, você vai precisar de um Salvador. E essa é a parte boa do arrependimento. O arrependimento, ele nunca é estático. O arrependimento, ele te conduz à salvação. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles não conseguiam entender isso. Por quê? Eles não tinham problema, vamos dizer assim. O que Jesus fala? Os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ide e procurai e entender o que significa misericórdia quero e não sacrifícios. Eu não vim para buscar os justos, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. Eles não conseguiam compreender por quê. Eles estavam tão senhores de si, autojustificados, que eles não precisavam de um Salvador. E talvez seja até hoje a dificuldade deles em aceitar Jesus, né? O Salvador. E você vai ver que na Bíblia, deixa eu ver se eu acho que porque isso eu anotei, porque um monte de coisa que eu vou ter que olhar aqui. A palavra arrependimento, muitas vezes, no Novo Testamento, ela está ligada com outra palavra.
para demonstrar que ela não é estática, que ela é uma ponte. O arrependimento é uma transição. Não há uma sentença, você se arrepende e você fica ali parado na culpa, sendo acusado daquilo. Essa tristeza produzida é uma tristeza para produzir uma consequência boa. Quando ela é uma tristeza vinda de Deus. Até bom. Vamos ler um versículo para a gente ver isso. Há duas tristezas no mundo. Quem diz isso? A Bíblia. A tristeza do mundo e a tristeza de Deus. Eu gosto muito dessa passagem, é 2 Coríntios 7:10. Eu gosto muito, espero que eu tenha acertado onde está, né? Mas vamos lá. Volta um pouquinho, Bruno. Volta uns 3 versículos aí, para a gente ver o contexto. Pode ser aí. E não somente na vinda dele, mas não, pode ser o 8. Porquanto, mesmo que vos tenha entristecido com a minha carta, não me arrependo. De fato, a princípio, me arrependi, pois percebi que aquelas palavras vos entristeceram, ainda que por pouco tempo. Olha o contexto desse versículo. Paulo diz que a primeira carta dele foi uma carta muito dura, né? E ele falou assim, hoje eu não me arrependo pela tristeza que eu causei em vocês. Ainda que no começo eu me arrependi. Acho que ele deve ter pensado, puxa, eu peguei pesado. Olha o que eu fiz, né? Com a minha carta, né? Vai dar problema. Não devia ter falado sobre isso, porque a primeira carta de Paulo é uma carta dura. Ele trata de pecados, né? De questões que estavam acontecendo lá muito graves. A primeira carta aos Coríntios é uma carta muito dura, né? Fala que o problema não é se assentar à mesa com pessoas do mundo, mas com aqueles que dizem ser seus irmãos. E é uma carta assim, para a gente ouvir, é uma carta dura de Paulo. Agora, no entanto, me alegro, não porque fostes contristados, mas porque o efeito da tristeza vos levou ao arrependimento. Porquanto, segundo a vontade de Deus, é que fostes entristecidos, a fim de que não sofresseis prejuízo algum por nossa causa. Esse é o versículo. A tristeza conforme o Senhor não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. O arrependimento que conduz à salvação. Está vendo como o arrependimento aí é apenas uma transição? Como ele conduziu a pessoa à salvação? Porém, a tristeza do mundo traz morte. É o arrependimento estático, vamos dizer assim. Eu nem vou na diferença das palavras aí, porque são palavras diferentes. O arrependimento de Judas, né, com o arrependimento de Mateus 3, por exemplo. Mas Judas produziu morte. Tristeza do mundo. Acho que ele viu, e eu falo que Judas, quem que ele procurou? Ele foi para Deus? Procurar Deus, eu errei, eu falhei, eu traí seu filho. Não, ele foi lá para os principais e falou, vim devolver as moedas aí, estou arrependido. O que falaram para ele? O que a gente tem a ver com isso? Se vira, problema teu, cara. Ele foi e se enforcou. Então, tá vendo a diferença da tristeza do mundo? Ele se autoacusou, mas ele não teve o princípio de falar assim, eu preciso de um Salvador, eu tenho uma esperança. Eu tenho alguém que pode limpar meus pecados, eu tenho alguém que... Então, o arrependimento não é só a tristeza, ele é uma ponte. E é difícil a gente assimilar isso. Do mesmo jeito que tem essa ponte para a salvação, onde que eu vou achar? Atos 3:19.
Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Olha aí. Arrependei-vos e através do arrependimento convertei-vos, para que assim, olha só, vamos dizer assim, duas bênçãos, né? A graça de Deus alcançando a pessoa, a conversão e os pecados apagados. Através do arrependimento. A gente pode falar de perdão de pecados também. Marcos 1:4, Bruno. Bruno não, Hugo, desculpa, Hugo. E foi assim que chegou João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para perdão dos pecados. Perdão dos pecados. Arrependimento para perdão dos pecados. 2 Timóteo 2, 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Conduzindo-os. Está vendo como o arrependimento é bíblico? Né? O arrependimento bíblico. Né? Talvez a tradução, não sei se a tradução foi infeliz. Talvez tenha sido, mas é que não é que a tradução foi equivocada. É que na nossa cabeça, se a gente pegar o dicionário da língua portuguesa, a gente vai ver que o arrependimento bíblico não tem muito a ver com isso. Né? Por isso fica muito difícil a gente conceituar e entender essas coisas. Né? O arrependimento conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. O arrependimento está associado à cura, à nova vida. Então nós vamos ver que sempre não, mas no Novo Testamento, o arrependimento ele é a ponte. Ele é o que conduz. Não é só reconhecer o pecado, mas é ver a necessidade. Eu reconheço que sou um pecador e eu vejo a necessidade de um Salvador. Eu não tenho como me auto-justificar. Segundo a lei, eu não vou conseguir. O nível de exigência é muito alto. Romanos fala isso. Romanos 3, 20, Bruno. Põe aí, Hugo, desculpa. Põe 19, Hugo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu não tenho certeza, não. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Essa passagem foi um conflito que eu tive por muito tempo, quando eu vim para Deus. Né? Para que existia a lei? Né? E a gente vê depois, acho que é no livro de Gálatas, talvez, que a lei servia como aio, né? Como um direcionamento, porque a lei ela não trazia uma solução final para o homem. Né? A antiga aliança não trazia. Mas aí, quando eu me deparei com esses versículos, eu fiquei assim, foi um esclarecimento que eu tive na minha cabeça, de muitos que eu tenho, né? Por quê? Porque a lei existia somente para provar para o homem que ele é incapaz.
É bem claro, são bem claros esses dois versículos, o 19 e o 20. A lei só existe para que você reconheça que você é incapaz de cumpri-la 100%, que o nível de exigência de Deus é impossível de ser atingido, que nós não conseguimos nos auto-justificar. Então, é tudo assim, muito sério, e por isso que nós vemos que há essa transição no Novo Testamento. Porque essa nova aliança é uma nova aliança perfeita e uma nova aliança que nós conseguimos, digamos assim, nós nem temos lei, porque nós somos, digamos assim, praticamente, nós não falamos de lei, né? Agora as leis se restringem às duas, praticamente, né, que Jesus fala. Por quê? Porque é de dentro para fora, não são mais leis que te proíbem de fazer nada. É uma mudança totalmente de pensamento. O arrependimento, você abandona a sua vida, você abandona tudo o que você pensava, apesar de nós não compreendermos isso. E esse é um dos últimos conflitos que eu tenho me debatido. Porque se nós tivéssemos a dimensão do que é se converter, talvez nós mudaríamos nosso jeito de pensar. Reconhecer que nós temos um rei, um salvador, vai muito além do que aquilo que nós vivemos. Porque quando você diz, você é meu rei, você é meu salvador, você entrega a sua vida para ele, você não... Deixa eu ver como que eu vou falar isso. Você não tem mais uma vida. Você não tem mais suas vontades. O que Jesus fez? Jesus tinha a vontade dele? Tinha. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, faça-se a tua vontade. Jesus veio, e como homem, ele tinha suas limitações, porque ele era 100% homem e 100% Deus. Mas, o que ele achava, o que eu acho, o que eu penso, não estou falando que eu estou nesse nível. Mas quando nós nos convertemos, quando nós entregamos a nossa vida, significa que nós temos um rei e nós não temos mais vontade. Ainda que tenhamos nossas vontades, elas são indiferentes. Nós temos que nos sujeitarmos a cumprir a vontade daquele que é o nosso rei. Então é tudo muito sério. Arrependimento bíblico não é um pesar, uma tristeza. É uma mudança de vida. É o início de uma mudança de vida. É o pontapé inicial para uma mudança de vida. Nós temos que renovar a nossa mente. Sai a mente do mundo e agora entra a mente de Cristo. Então, você passa não só a sentir tristeza por aquilo que você viveu. Não é só se culpar por aquilo que viveu. Você abandona aquilo. E a marca do arrependimento, vamos dizer assim, né, que veio junto com o arrependimento, é o batismo, que tem justamente essa simbologia, né? Morremos para o mundo e ressuscitamos com Cristo. Nós não vamos mais pensar como nós pensávamos antes. Aquilo que nós dávamos valor antigamente, já não importa mais. E mesmo as acusações, pouca importância tem. Mesmo nossas culpas, nossas frustrações, Deus é tão maravilhoso que
o arrependimento, que é uma tristeza, um pesar, ele fala assim, ó, isso é comigo, isso eu já paguei, isso eu paguei passei uma borracha. Isso daí eu lancei nas profundezas do mar. Eu já não me lembro mais. Só que nós precisamos de mudança. Arrepender-se é mudar. Não é ficar triste. Não é somente reconhecer que nós estamos errados. É mudar de mente. Quando Jesus falou, né, para Nicodemos, é a mesma coisa. Foi um conflito para ele muito grande, porque do jeito que é para a gente também, a gente conseguir compreender essas coisas, né? Que é necessário que o homem nasça de novo. Aí ele vai falar, mas como pode acontecer isso, um adulto nascer de novo? Ele fala, e aí Jesus vai explicar para ele que o que é nascido da carne é carne, e o que é o nascido do espírito é espírito. Então não adianta, não tem como a gente conciliar as coisas. Por isso que é necessário esse arrependimento, ainda que ele seja apenas uma transição. Apenas um pontapé inicial. Mas ele é necessário. Ele é o princípio das coisas. E nós devemos pregar sobre arrependimento. É nossa função. Nós fomos comissionados para isso. A Bíblia diz que nós devemos ir e pregar sobre arrependimento para que outras pessoas se convertam. O problema das pessoas é que muitas vezes por ignorância, elas nem sabem o quão distantes estão de Deus. Porque o nosso mundo inverte totalmente os valores. E você vê coisas que pessoas fazem naturalmente, não traz nenhum pesar para a pessoa não se sente mal com isso. Para ela, aquilo é uma coisa natural. Todo mundo faz. E o perigo é a gente começar a trazer essas pequenas coisas para dentro da igreja e achar que isso é normal. Pode falar, Salvador. Sim. Sim. Muitas vezes nós não nos arrependemos. Nós, muitas vezes, pagamos por aquilo que somos descobertos, assim como Caim, né, quando somos do mundo. Né? Se a pessoa comete uma falha, ela não está nem aí, desculpa falar, mas a pessoa do mundo é assim. Aí se ele é descoberto, nossa, rapaz, não, você me desculpe, olha, eu estou arrependido. Ele não está arrependido, ele foi descoberto, na verdade. Né? Caim. Eu sei lá do meu irmão, se digamos assim, né? Deus sabia. Irmãos, eu vou falar uma coisa para vocês. E isso daí foi outra coisa, outro questionamento que eu tive uma vez. Quando Deus te perguntar uma coisa, Ele sabe a resposta. Quem te fez saber que estavas nu? Aonde está seu irmão? Irmão, pelo amor de Deus, seja inteligente. Deus sabe a resposta. Ele está querendo que você se arrependa. E tantas perguntas que Deus faz na Bíblia. Uma vez eu falei assim, gente, uma hora eu vou fazer um estudo das perguntas de Deus na Bíblia.
No começo do livro de Juízes, ele fala, né? Por que fizestes isso? E eu falo assim, meu Deus. Quando eu leio, eu falo assim, que povo burro. Mas a gente também é assim. Eu dei todas as coordenadas para você. Eu falei, vocês vão entrar lá, vocês vão acabar com todos os autos. Acaba com tudo, mata, não negocia tal. Aí eles chegam lá e falam assim, ali tem uns gigantes, vamos deixar eles lá, vai. Aqui. Ele falou, agora eles vão ficar para vocês sofrerem para ver o que vocês fizeram, porque vocês não me obedeceram. Agora eles falam, por que vocês fizestes isso? Livro de Jeremias 2 também, ele fala muito claro isso. Vocês me abandonaram. Agora imagina Deus falando, o que eu fiz para vocês? Por que vocês me abandonaram? O que eu fiz para vocês? Tipo, não cabe isso. Deus perguntando, né? Mas o que Deus queria? Deus não sabia. Deus não sabia que Adão... Irmãos, pelo amor de Deus, Deus não sabia que Caim tinha matado Abel. Deus sabia. Ele só estava dando uma chance, cara. Você está entendendo? E eu quero... Puxa, eu quero achar, na verdade. Deixa eu achar. Vamos ver se eu acho. Não sei se eu vou achar, não. Sim, ele se arrependeu. Mas também foi descoberto, né? Digamos assim. Você está vendo como é da nossa natureza, irmãos? É isso que eu falo. É da nossa natureza. O mundo nos faz assim. Fala, Ramon de Paula. Uhum. Isso. Anota, exatamente. Uhum. Com certeza. Com certeza. Eu falo que Deus sempre está no controle das coisas, né? A gente, uma vez a minha cunhada me falou isso. O ser humano ele é muito bobinho. Desculpa falar isso para você, mas o ser humano é muito bobinho, porque a gente está numa caixinha de areia aqui, né? Igual um ratinho numa caixinha de areia e vê 3 portinhas e fica ali, né? Olhando qual portinha. E Deus sabe todas as coisas olhando de cima ali, falando, ó, tá lá, ó. E a gente está aqui tentando ver qual caixinha que a gente entra, qual portinha que a gente entra, tentando tomar nossas decisões, quando seria tão mais fácil a gente... desculpa o termo pejorativo, ratinho, mas não é com esse sentido. Seria tão mais fácil a gente reconhecer, entregar nosso caminho para Ele e falar, Senhor, conduz a nossa vida. Me ajuda nas minhas decisões. Porque não interessa quantas portas tem e se não tem porta, quem abre porta é Ele, quem dirige nossos passos é Ele, e quem tem a visão correta é Ele. A Bíblia diz que há caminhos que
aos nossos olhos parecem justos, mas o fim deles são caminhos de morte, né? Então, quer dizer, a nossa avaliação, o nosso coração é falho, nosso entendimento como homem é falho, nossas conclusões são falhas, nosso juízo é falho. Nós gostamos de julgar as pessoas, né? Põe aí Romanos 2, é até bom que a gente já entra nisso, Hugo. Romanos 2:1. É outra coisa legal também, que a gente vai ver o que na verdade, olha só, aí já está em King James, é legal mesmo, vou comprar uma Bíblia dessa uma hora. Portanto, é indesculpável, talvez nas suas Bíblias aí vai estar inexcusável, né? Inexcusável é exatamente indesculpável, né? Homem, sejas quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. Vamos lá para o 2. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. 3. De modo, quando tu, um simples ser humano, os julgas e todavia praticas os mesmos atos, pensas que de alguma forma escaparás do juízo de Deus. Desculpa, irmãos, é uma questão. Pensas que escapará do juízo de Deus? Ou, olha só esse versículo, ou porventura despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. Olha o arrependimento aí. A palavra arrependimento de novo. Olha quem nos conduz ao arrependimento. É Deus. O arrependimento bíblico. A bondade de Deus. 4. Despreza a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento. O arrependimento, ele não vem na nossa vida porque, nossa, você vai errando, uma hora vai cair a ficha e falar, nossa, eu preciso me arrepender. Ou não é pela gravidade do que você fez que te conduz ao arrependimento, é Deus que nos conduz ao arrependimento. É o trabalhar de Deus já em nossa vida. Aliás, tudo é o trabalhar dele, né? Ele nos conduz ao arrependimento, ele nos conduz à fé, tudo é o trabalhar do Espírito Santo. Então você vê, olha só, a gente começou falando que nosso sentimento de arrependimento, a nossa ideia de arrependimento, a minha, desculpa, talvez a sua não, era um sentimento, digamos assim, ruim. Né? Mesmo porque o mundo fala assim, arrependa-se, o que você fez foi muito feio. E eu não estou falando que é bom, né? É ruim. E aí a Bíblia vai falar que é Deus que nos conduz ao arrependimento. E se você ver no livro de Atos, deixa eu achar, Atos 5... Pode colocar no 25, por favor. Nesse momento, chegou alguém com a notícia. Eis que os homens que recolhestes à prisão estão no pátio do templo ensinando o povo. Pedro acabara de ser preso porque estava pregando a palavra. 26. Então o capitão foi com os guardas e os trouxe outra vez, porém sem violência, pois temiam apedrejamento pela multidão. E depois de trazê-los, os apresentaram ao sinédrio e ao sumo sacerdote os interrogou. Não vos ordenamos expressamente que não pregasseis este nome? Eles foram presos e aí depois eles foram libertos. Falou, vocês tá bom. Tá bom, nós não vamos condenar vocês. Acho que foi Gamaliel, não sei se foi nessa oportunidade, que interviu,
né? Eu acho que foi sim. Mas enfim. Mas vocês não pregam mais sobre esse nome. Aí eles saíram e foram para o templo pregar. E aí pegaram eles de novo. Olha só. Contudo, encheste Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós a culpa de sangue deste homem. 29. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, é necessário que primeiro obedeçamos a Deus, depois às autoridades humanas. O Deus de nossos antepassados ressuscitou a Jesus, a quem vós assassinastes, crucificando num madeiro. Deus, no entanto, o exaltou, elevando à sua direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Só até aí. Um presente. O arrependimento e o perdão dos pecados. Está vendo que, a fim de dar o presente de Deus, quer dizer, o arrependimento de Deus de uma coisa ruim, agora virou uma dádiva. Né? É um presente, não um arrependimento. O arrependimento que produz a conversão, a salvação, o perdão dos pecados. O arrependimento é apenas o primeiro passo. Ele é a transição, ele é a ponte. O arrepender é o princípio, é o reconhecimento. Eu sou um pecador, eu preciso de um Salvador. E esse Salvador é Cristo. Eu não estou colocando arrependimento aqui em cima. Não, estou falando que arrependimento é o princípio para que você reconheça a Cristo. E no livro de Atos vai falar também que ele deu aos gentios também. Né? O arrependimento, olha, isso é um presente. A oportunidade de você se arrepender é um presente. É o reconhecimento de eu errei o alvo, eu estou distante daquilo que Deus me criou, eu não fui criado para isso, eu não posso continuar vivendo assim, eu me rendo. Nós vemos que que muitas vezes nós não compreendemos isso. Eu não vou achar aqui, mas eu vou citar e depois se o Hugo achar, talvez ele ache. É que tem, não sei se é no livro, acho que é no livro de Lucas, talvez. Você já viu 3 broncas no mesmo capítulo? Nos discípulos? Por quê? Porque eles estavam agindo ainda de forma carnal. Eles estavam andando com Jesus, aí a palavra diz que eles estavam disputando entre eles para ver quem que era o maior. Aí Jesus chama um menino, coloca no centro e vai explicar, né? Que o menor no reino de Deus, tal, aquele que se fizer servo, beleza. Não, tomaram o primeiro pito, vamos dizer assim, né? Aí ele sai dali e fala assim, Senhor, nós achamos uns caras aí, ó, tá expulsando demônio em seu nome, tal, não tá com a gente. Tipo, o que eles queriam? Eles estavam achando aquela situação errada, eles só queriam, Senhor, se o Senhor der ordem, a gente vai lá e vai mandar eles parar, alguma coisa tem que ser feita. E Jesus fala assim, ó, deixa eles. Não tem problema. Né? Você não achou não, né, Hugo? E a terceira passagem é que eles passam por Samaria e Jesus não é recebido. E o que eles falam? Senhor, quer que oramos e pedimos que caia fogo do céu? Aí Jesus fala, ó, acho que vocês não, até agora acho que vocês não entenderam nada, vocês não sabem de que espírito sou. Não, Mateus tem também. Mas tem um livro que tem as 3 passagens no mesmo capítulo. A gente vai achar no livro de Mateus, Marcos e Lucas. Mas acho que no livro de Lucas tem as 3 passagens no mesmo capítulo. E você vê que os discípulos, eles estavam agindo de forma carnal. Eram os discípulos de Jesus. Né? Andavam com ele. Mais perto que isso da fonte, não tem jeito. Né?
Mas ainda eles estavam agindo de forma carnal. E quando, na verdade, o que o arrependimento deve levar é uma mudança de mente. Sai a mente do mundo, porque se você for pensar, irmãos, vamos ser sinceros. Se fosse você ou eu lá em Samaria, talvez hoje não, mas quando você estava no mundo, o que você ia fazer? Ah, não receberam? Ah, tá bom. Não, beleza. Acho que eles saíram de lá rindo, né? Falaram, vocês não vão receber? Ah, beleza. Aguenta aí. Acho que eles saíram e falaram, nossa, vamos falar com Jesus agora e, né? O que eles queriam? Eles queriam perdão para o samaritano? Eles queriam fogo do céu para queimar tudo. A verdade é essa. Porque o pensamento carnal é esse. Bateu? Tomou. O que vem no nosso coração? Ah, vai queimar no inferno, né? É mentira, irmão? Ó, desgraçado. Desgraçado, irmãos. Desgraçado não é palavrão, não. Desgraçado é sem a graça, viu? Então, mais um é. E ele é sem a graça mesmo, coitado, né? Muitas vezes a gente fala, Jesus fala, vocês não sabem de que espírito eu sou. Né? Então, eu falo que talvez minha aula tenha sido muito bagunçada. Porque são questões que é difícil a gente... É o que eu falo assim. É difícil você falar daquilo que você não tem muita segurança. A verdade é essa. E não é que eu não estou seguro daquilo que eu falei, mas é que é tudo tão novo para mim, porque é o que eu falei. Para mim era muito mais fácil vir aqui e falar assim, eles se arrependeram e mudaram e Deus abençoou e os celeiros transbordaram. É muito mais fácil. Só que se a gente não entender o que é o arrependimento bíblico, a gente nunca vai conseguir compreender a dimensão disso. Por quê? É uma questão que eu tinha. Talvez até sexta-feira, sabe? Por que João Batista falava arrependei-vos, que é chegado? Essa mensagem não era nova. Os profetas sempre diziam, volta para o Senhor, se arrependam. Mas a mensagem de João Batista ela é enfática. É chegado, É agora. O rei está aqui, ele está às portas aqui, e ele chegou a salvação agora. Não é nada para cobertura de pecado, não. Não é um perdão parcial, não. Vamos dizer assim. Não é perdão, né, irmãos? Eu usei um termo errado, talvez. Mas é algo definitivo. Vocês vão acessar um reino, vocês vão ser transportados, né? Das trevas para o reino do seu amor, né? Do filho do seu amor. Então é muito grande. É agora. A mensagem dele era muito simples. Eu falo assim, João Batista... Qual que é a mensagem de João Batista? Você vê João Batista lá, né? O maior dos profetas que houve, né? A mensagem dele era tão simples. Só que o que ela produzia era muito grande. Arrependei-vos. Qual a referência que a gente tem de João Batista na Bíblia? Você vê um cara que andava no deserto, né? Se vestia umas peles de bicho lá, nem lembro do que é. Comia gafanhoto e mel. Puxa, a mensagem dele era preparar o caminho. Era de preparação. Era só arrependei-vos. A mensagem dele era essa. Batizava, arrependei-vos. Mas o que eu estou querendo dizer é, como essa palavra, arrependimento, eu acho que é por isso que traz um peso tão grande, porque quando a gente vem falar sobre isso, a gente começa a ver a dimensão de tudo isso.
E é uma responsabilidade muito grande. Júlio. Sim, entre os homens. É exatamente isso. Mas é isso, irmãos. Eu creio que essa aula ainda não está concluída. Por mim está, Salvador. Mas eu acho que tem muito mais coisas que podem ser exploradas desse tema, né? Mas é isso que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Pastor Marcos. Nada? Salvador, então. Então vamos orar. Para que Deus e o Espírito Santo venham completar. Porque eu tenho certeza que vocês vão sair daqui com muitos questionamentos. Porque não é simples, não é um tema simples de entender arrependimento. Porque nós temos um sentimento, uma noção de arrependimento que é um sentimento ruim, e de repente a gente vê que é uma dádiva de Deus, um presente de Deus, algo que nos conduz a algo melhor. Então, tudo isso gera um conflito muito, muito grande nas nossas mentes limitadas. Pelo menos na minha mente, eu sou sincero de falar, gera um conflito muito grande. Para a gente conseguir assimilar tudo isso. E a gente começa a ver quão grande Deus é, né? E quão maravilhoso ele é, como os planos dele são perfeitos, né? E como o plano dele nunca se altera, porque lá atrás, na criação do homem, ele cria o homem, e ele sabe que Adão vai cair, ele já tem um plano. Ele já tem um plano, né? Não é, vamos ver o que vai dar aí, vamos vendo, tal. Com Deus não é assim. Ele já tinha um plano tudo arquitetado, né? Pensando na gente. E quantas vezes a Bíblia nos fala que ele retardou o seu julgamento ou não nos deu aquilo que nos era devido, né? Que nós merecíamos ser condenados, mas ele retardou. Ou lê em casa depois o Salmo 78, você vai ver. O Salmo 78 é muito bacana. É um salmo um pouco comprido, mas é muito bacana de se ler. Ali é um bom resumo de tudo isso, da relação do homem com Deus. Principalmente o versículo 38, 78, 38. Leia em casa depois e você vai ver como é essa relação. Como Deus sabe todas as coisas e ele... É por isso que eu falo que a gente é o ratinho na caixa, né? A gente acha, arquiteta as coisas, projeta, e Deus está lá de cima olhando, falando... Puxa, eu já sei como tudo isso vai terminar. Eu sei o que eu tenho para ele. É só a gente não atrapalhar, na verdade. Né? Amém? Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Agradecer pelos teus ensinamentos que o Senhor tem trazido a essa igreja e tudo que tem saído desse altar. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos conduzido. Porque nós sabemos que nossas orações têm sido atendidas. Queremos te agradecer pela vida do Pedro, que passou por essa cirurgia essa semana, que tudo correu bem, pois a sua mão poderosa estava a nosso favor. Te pedir que o Senhor esteja aguardando o pastor Veronese na sua viagem, traga-o em segurança e prepara, Senhor, os nossos corações para a tua palavra nessa noite. Prepara, Senhor, aquele que trará a tua palavra, que o teu Espírito Santo esteja conduzindo tudo. Que tudo que aconteça nessa noite seja conforme a tua vontade, Pai. Recebe desde já todo louvor, toda adoração, toda honra, toda glória, pois o Senhor é aquele que nós almejamos e o teu nome é o único digno de ser adorado, Pai. Nós te agradecemos por tudo, no nome santo do teu Filho amado Jesus. Amém.